Bem, vamos então começar mais um webinar. Hoje o tema é a lipoaspiração de alta definição. E vamos falar sobre o que é a lipoaspiração de alta definição, em quem é que está indicada, portanto, quem são os bons candidatos, quem é que são os maus candidatos. Vamos também falar sobre como é que se faz, explicar os principais cuidados, os cuidados mais importantes depois da cirurgia. Boa noite então mais uma vez a todos e obrigado por estarem a ouvir-me. Eu espero que seja interessante e que a informação seja útil para a tomada de decisão, porque o passo mais importante é precisamente tomar a decisão de fazer um procedimento. E para que tudo corra bem, é necessário que vários fatores estejam simultaneamente presentes. Boa noite a todos outra vez. E então, para que as coisas corram bem, é essencial, em primeiro lugar, pensar bem se o procedimento se adequa ou não se adequa, procurar um médico que esteja formado, que tenha sido formado para fazer esse procedimento, que seja experiente a fazê-lo, que tenha experiência. É preciso escolher um sítio apropriado, nomeadamente é preciso saber se a clínica ou se o hospital onde vão fazer a cirurgia se tem um bloco operatório, se esse bloco operatório está devidamente certificado para fazer operações, se há um espaço, um recobro onde os doentes podem recuperar depois da cirurgia, se há um quarto para as pessoas poderem ficar internadas durante a noite, se for necessário, se tem funcionários, nomeadamente enfermeiros qualificados para acompanhar nas horas e nos dias a seguir à cirurgia. E depois é preciso escolher um momento ideal, ou seja, o momento em que não estamos nem preocupados com a família, com os filhos ou com os companheiros, não estamos preocupados com o trabalho, ou com o patrão, com os dias que é preciso meter para não ir trabalhar, ou férias que ainda há por gozar. Portanto, todos estes fatores têm que estar reunidos e quando eles estão reunidos, à partida, então podemos dizer que estamos perante as condições ideais para fazer um procedimento. Olá, Augusta, boa noite. Eu espero que este vídeo seja interessante também. Bem-vinda. Então, o que é a primeira pergunta a responder é o que é a lipoaspiração de alta definição. Portanto, é uma lipoaspiração, portanto, é um procedimento cirúrgico que serve para remover gordura de áreas indesejadas. Por definição, isto é a lipoaspiração. Quando falamos em lipoaspiração de alta definição, vamos mais além do que a lipoaspiração tradicional, clássica. O que queremos fazer com este procedimento é remover gorduras indesejadas, mas ao mesmo tempo definir algumas áreas do corpo, nomeadamente definir alguns músculos, algumas estruturas do corpo, de forma a que a pessoa veja essa gordura indesejada removida, mas também que veja no final, por exemplo, os músculos abdominais definidos ou os músculos do braço, ou um braço com um ar mais atlético. E, portanto, isto é que é a lipoaspiração de alta definição. Remover gordura de áreas indesejadas, mas também esculpindo as estruturas que estão mais profundamente, ou seja, os músculos. Isto é que é a lipoaspiração de alta definição. E a quem é que ela se destina? A todas aquelas pessoas que querem melhorar o contorno do corpo, seja praticamente em qualquer área do corpo, seja em que área do corpo for, praticamente desde dos ombros até aos tornozelos é possível fazer lipoaspiração de alta definição. Portanto, em todas estas áreas, nos ombros, nos braços, no tórax, no abdômen, nas costas, na região lombar, na região nadegueira, portanto, nos glúteos, nas ancas, nas coxas, nos joelhos, nas pernas e até nos tornozelos. Em todas estas áreas é possível haver acumulações de gordura indesejadas e em todas estas áreas é possível remover essa gordura e ao mesmo tempo tentar esculpir ou definir melhor as estruturas que estão por baixo. E o que é que resulta? Resulta que esse segmento do corpo, essa área do corpo, fica mais definida. Okay? E, portanto, destina-se a todas as pessoas que querem melhorar o contorno corporal, mas também se destina àquelas pessoas que, para além disso, querem ter um corpo mais atlético, um corpo mais definido, querem mais definição muscular. Portanto, estes são os destinatários.
E quem é que são os candidatos ideais? Já agora, eu vou aproveitar para ir respondendo às perguntas que vão surgindo, que é sempre mais interessante ter aqui alguma interação. E a pergunta que surge é se em relação à técnica de body tight também é efetuada juntamente com a lipoaspiração HD. Eu vou falar nisso mais à frente, mas a resposta pode ser dada já e é sim. Portanto, hoje em dia, sempre que sempre que faço algum procedimento de lipoaspiração de alta definição, associo sempre esta tecnologia, que é o body tight, e que serve fundamentalmente para derreter a gordura e aumentar a firmeza da pele, o que é fundamental quando se pretende definir qualquer área do corpo. Okay? E já vou falar nisto melhor mais à frente, mas sim, a resposta é exatamente essa. É assim. E, portanto, quem é que é o candidato ideal? O candidato ideal é aquele que reúne várias condições. Em primeiro lugar, que tem um peso muito próximo do peso ideal, ou seja, que tem aquilo que se chama um índice de massa corporal normal, ou quanto muito inferior a 30. Isto significa que já pode ter algum peso a mais, já pode ter algum excesso de peso, mas não é demasiado. Mas idealmente o candidato deverá ter um peso muito próximo do ideal. Portanto, o que ele tem é apenas algumas gorduras localizadas e quer ver-se livre dessas gorduras. Depois, para além disso, é fundamental que esse candidato tenha um estilo de vida saudável. Ou seja, que tenha uma alimentação equilibrada e que pratique exercício físico de forma regular. Pois só conciliando estas duas medidas é que é possível manter um peso estável, e isso é fundamental. Portanto, mesmo que o candidato à partida não tenha um peso, um IMC normal, que tenha algum peso em excesso, se tiver uma dieta equilibrada, se fizer algum exercício de forma regular, será mais fácil manter o peso constante, estável após a cirurgia. E isso é fundamental para os resultados. E também é importante que seja não fumador, portanto que não fume. Isso é fundamental, porque o fumo do tabaco prejudica muito a circulação sanguínea, e em cirurgia plástica a circulação sanguínea, portanto a vitalidade dos tecidos é fundamental para o sucesso das operações, das cirurgias. Portanto, idealmente o candidato não deve fumar. E para além disso deve ter, portanto, uma distribuição de gordura localizada. Portanto, não pode ser aquele candidato que tem excesso de peso e que vai fazer esta cirurgia para perder peso. Portanto, esta é uma cirurgia que não serve para reduzir o peso, para perder o peso. Serve para melhorar o contorno. Surge aqui outra pergunta e que tem a ver com o valor da cirurgia. E se o valor depende de pessoa para pessoa. Ora bem, esse é um tema que sobre o qual eu não gosto particularmente de falar, mas que obviamente é importante, tem a ver com o custo destas cirurgias. O valor depende essencialmente das áreas que vão ser tratadas. Portanto, se for uma determinada área, o abdômen tem um determinado valor, se for fazer uma lipoaspiração do abdômen e das costas, terá outro valor. Não tem necessariamente a ver com a quantidade de gordura que é aspirada, porque muitas vezes a dificuldade desta cirurgia não está diretamente relacionada com a quantidade de gordura a remover, está mais relacionada com a dificuldade em definir as estruturas que estão por baixo. Portanto, é remover a gordura, aspirar a gordura, tem alguma dificuldade, mas definir, por exemplo, os músculos abdominais tem uma dificuldade muito superior. E, portanto, digamos que o valor não depende da quantidade de gordura que se vai aspirar, mas sim das zonas que se vão tratar. Okay? De qualquer forma, sempre que um candidato se pensa submeter-se a um procedimento destes, o primeiro passo, obviamente, depois de procurar informações nas redes sociais, é procurar um médico, não é? Fazer uma consulta, ouvir a opinião desse médico, eventualmente até de 2 médicos, e depois de reunidas estas informações todas, pensar sobre qual é que, se de facto esta cirurgia é indicada ou não, e depois no final da cirurgia é que eventualmente é feito um orçamento, não é, para este procedimento. Mas esse é habitualmente um aspecto que não está dependente dos médicos, é mais das instituições onde são feitos os procedimentos. Então, vamos continuar a falar sobre os candidatos ideais. Portanto, só para resumir, deve ser um indivíduo que
tenha um peso muito próximo do peso ideal, portanto, idealmente um índice de massa corporal normal, quanto muito inferior a 30, que tenha hábitos de vida saudável, portanto, que pratique exercício de forma regular e tenha uma alimentação equilibrada. E o exercício físico é ainda mais importante nesta situação da lipo-HD. Porquê? Porque, obviamente, só se pode definir os músculos se eles, de facto, estiverem tonificados. Portanto, todos nós temos os músculos abdominais, os retos abdominais, todos nós temos músculos na zona dos ombros e dos braços, mas só se esses músculos estiverem tonificados é que o resultado vai ser agradável no final, porque o cirurgião pode fazer a lipoaspiração e remover a gordura que está, digamos, a camuflar esses músculos, mas se os músculos não estiverem tonificados, o resultado não vai ser tão bom como se esses músculos estiverem treinados. E, portanto, o exercício físico tem um aspecto essencial neste tipo de cirurgia e nos resultados. E também, como já disse, não deve fumar e a gordura deve ser localizada e não uma gordura generalizada e distribuída em todo o corpo. Depois, por oposição, existem os maus candidatos. Obviamente que os maus candidatos são aqueles que têm um peso exagerado, portanto um excesso de peso, um IMC superior a 30, okay? E esta cirurgia não serve para reduzir o peso, ela serve para melhorar o contorno do corpo. Portanto, quem tenha peso a mais não é um candidato e não deve procurar esta cirurgia para diminuir o peso. Obviamente que os fumadores também são maus candidatos, por aquilo que já expliquei, porque o fumo do tabaco prejudica muito a circulação sanguínea, e esta cirurgia é uma cirurgia de detalhe, em que algumas zonas são lipoaspiradas, praticamente até não restar quase gordura nenhuma entre a pele e os músculos, e portanto o resultado desta cirurgia depende muito dos pequenos vasos sanguíneos que estão mesmo por baixo da pele. E portanto, normalmente estes vasos são vasos muito finos. E com o fumo do tabaco, o que acontece é que vão-se depositando na parede interna dos vasos, portanto, por dentro dos vasos sanguíneos, vão-se depositando partículas, nomeadamente derivadas do alcatrão, e que vão diminuindo o calibre dos vasos. Portanto, o espaço no interior dos vasos sanguíneos vai diminuindo. Ora, se estes vasos forem muito pequenos, o que vai acontecer é que não vai haver circulação sanguínea nestes vasos mais estreitos, mais finos. E, portanto, não havendo circulação sanguínea, os tecidos morrem. E, portanto, é fundamental que nestas zonas onde a lipoaspiração é feita com mais detalhe, e em que praticamente só fica a pele e o músculo, que a circulação seja feita em condições. Portanto, os fumadores são maus candidatos para uma lipoaspiração de alta definição. Depois, outros maus candidatos são aquelas pessoas que têm flacidez na pele. Então, a elasticidade da pele é fundamental para um bom resultado na lipoaspiração e especificamente na lipo-HD. Porque quando a pele está flácida, quando não tem elasticidade, e lhe vamos retirar o que está por baixo, que é a gordura, se ela não encolher, se ela não acompanhar esta diminuição do volume, a pele não tem onde se apoiar. E, portanto, vai ficar flácida, vai ficar preguiada. E muitas vezes isto são situações difíceis de resolver posteriormente. Portanto, o candidato ideal é aquele que tem uma boa elasticidade da pele e não aquele que tem flacidez. Normalmente, nos casos em que existe flacidez, o procedimento indicado é muitas vezes remover a gordura e cortar também uma porção da pele para remover essa pele que está flácida. E, portanto, eu diria que também um mau candidato é aquele que não está disponível, que não está disposto a mudar o seu estilo de vida. Portanto, vimos que o candidato ideal deve fazer exercício físico, deve ter um estilo de vida saudável, não deve fumar, e, portanto, todas as pessoas que não gostem de fazer exercício, não tenham cuidados com a alimentação e que não estejam dispostas a fumar, são, por inerência, maus candidatos para uma lipoaspiração de alta definição. Como é que se faz um procedimento destes? Hoje em dia existem muitos cirurgiões que dizem que fazem lipoaspiração de alta definição. Existem muitos termos até para definir este tipo de procedimento, 4D, 3D, e, portanto, a lipoaspiração de alta definição, como expliquei, é remover gordura localizada e definir os músculos ou as estruturas que estão por baixo dessa gordura. A forma como se faz depende, obviamente, da técnica. Há várias técnicas diferentes para fazer este tipo de lipoaspiração. E, portanto, há várias formas de a fazer.
nem todos os cirurgiões fazem da mesma forma. Da forma como eu faço, esta lipoaspiração é feita sempre com anestesia geral. Os doentes habitualmente entram na clínica no dia da cirurgia de manhã, são preparados, são acompanhados até ao quarto, tomam um banho para desinfetarem a pele e depois, quando entram na sala de operações, habitualmente são feitas umas marcações na pele, feitas por mim, para poder definir quais é que são as zonas onde existe gordura acumulada, quais é que são as zonas que onde vão ser definidos os músculos. São marcadas também as zonas onde não é feita a lipoaspiração, para melhorar os contornos, para haver uma melhor proporção entre, por exemplo, a cintura e a anca. Há zonas da anca que não são lipoaspiradas e há zonas da cintura que são completamente lipoaspiradas, por exemplo. Portanto, todas estas zonas são marcadas de forma a que, quando o doente está deitado, o cirurgião saiba exatamente onde é que vai fazer a lipoaspiração, onde é que não vai fazer e até onde é que vai injetar gordura, se for esse o caso. Depois os doentes são anestesiados. Normalmente comigo trabalha um anestesista que tem larga experiência neste tipo de cirurgias, porque normalmente são cirurgias que têm uma duração muito longa, que podem durar desde 4 a 6 ou a 7 horas, conforme as áreas do corpo forem lipoaspiradas. E, portanto, é um anestesista que tem muita experiência, não só neste tipo de cirurgias, mas também noutras cirurgias delicadas e com tempos de duração muito longos. E isso é fundamental, ter uma equipa treinada e rotinada. Para além disso, durante a cirurgia está sempre presente um outro cirurgião plástico, e isto é fundamental porque se eventualmente acontecesse alguma coisa ao cirurgião principal, o cirurgião ajudante sabe acabar a cirurgia. E isto é um aspecto fundamental e que os doentes devem procurar esclarecer nas consultas pré-operatórias. Saber as condições da clínica, saber se o médico está treinado, com quem é que ele trabalha, que tipo de anestesia, o que é que vai acontecer ao doente depois da cirurgia. E depois da cirurgia, depois de terminada a lipoaspiração, o que é que acontece? O doente é levado para um recobro anestésico, acompanhado pelo anestesista, onde vai permanecer durante algum tempo até estar estabilizado e poder passar para uma unidade, chamada uma unidade de cuidados intermédios, onde está um médico e um enfermeiro que também vai acompanhar, normalmente onde o doente passa a noite, e onde vai ser acompanhado por esse médico e esse enfermeiro até ao dia seguinte. Este é o percurso normal. No dia seguinte o doente vai para o seu quarto e aí recupera durante os dias seguintes, e já vamos falar do pós-operatório. A cirurgia em si, ok, muito obrigado pelo comentário. Isso é o mais importante, é que estas apresentações sejam interessantes e esclarecedoras. Obrigado. E então, como é que a cirurgia propriamente dita, como é que é feita? Portanto, todas as lipoaspirações são feitas com cânulas de lipoaspiração, que são uns tubos fininhos, que alguns têm 3 mm de diâmetro, outros têm 5 ou 6 mm de diâmetro, que são utilizados conforme as zonas que queremos tratar. E essas cânulas habitualmente entram no corpo, penetram a pele, por incisões também igualmente pequenas, habitualmente na ordem dos 5 mm a 1 cm. E são incisões que normalmente tento colocar em áreas que são áreas fáceis de disfarçar. Por exemplo, na zona, se quisermos fazer uma lipoaspiração, por exemplo, dos braços ou dos ombros, as cicatrizes são colocadas aonde? Na zona da axila, portanto, na prega axilar, que é uma zona que habitualmente é fácil de esconder, porque é uma prega cutânea. Por exemplo, se pensarmos na lipoaspiração do abdômen, que é talvez aquela que é mais realizada, a lipoaspiração de alta definição do abdômen, para remover a gordura e definir os músculos abdominais, aquilo que vulgarmente se chama o six-pack. Essa área, para tratar toda essa área do abdômen, habitualmente são utilizadas 5 incisões. 2 são colocadas na zona inguinal, portanto, naquilo que se chama a virilha, que são zonas que ficam escondidas, porque para além de serem pregas, estão escondidas habitualmente dentro daquela zona da roupa interior ou do biquíni. Uma incisão fica dentro do umbigo, portanto é uma zona que também está escondida, e 2 incisões mais superiores que ficam escondidas ou na areola, se for o caso de um homem,
ou então no sulco da mama, se for o caso de uma mulher. E, portanto, com estas 5 pequenas incisões, é possível fazer uma lipoaspiração de todo o abdômen, desde a parte de baixo da mama até à zona do púbis, remover toda a gordura e definir os músculos. E, portanto, as incisões idealmente ficam escondidas em sítios que possam ser facilmente camuflados ou facilmente escondidos. E este é um pormenor que é muito importante quando se procura uma cirurgia deste género. Porquê? Porque a maior parte das pessoas não divulga, não gosta de divulgar que fez um procedimento destes, o que é perfeitamente aceitável. E, portanto, se as cicatrizes estiverem, por exemplo, no meio da barriga, é muito mais fácil de as identificar. Portanto, colocando as cicatrizes em locais estratégicos, conseguimos escondê-las e, portanto, é possível apresentar os músculos abdominais definidos sem que se notem as cicatrizes de uma lipoaspiração. Depois, então, habitualmente, durante uma lipoaspiração HD, o primeiro passo, e isto é variável, depende das técnicas, mas o primeiro passo é tratar a pele e a gordura com uma tecnologia que se chama Body Tight. E o que é que faz o Body Tight? O Body Tight é uma radiofrequência, portanto, é uma tecnologia que funciona à base de radiofrequência, que serve para não só derreter a gordura, o que depois vai tornar a lipoaspiração mais fácil, muito mais rápida, porque a gordura fica derretida, e vai também aquecer a pele. E para além de aquecer a pele, vai aquecer umas estruturas que se chamam de septos e que são uma espécie de uns tendões, de umas fibras, que ligam a pele às estruturas mais profundas, neste caso, aos músculos. E se imaginarmos, por exemplo, um caso de uma pele flácida, essas ligações, essas fibras, esses septos, estão também aos flácidos, digamos assim. E ao serem aquecidos, eles vão ficar muito mais firmes, vão retrair. O seu comprimento vai diminuir. E é precisamente este fenómeno da retração dos septos que vai permitir que a pele também retraia e que se vá colar, entre aspas, aos músculos. E este fenómeno é fundamental quando se pretende definir qualquer área do corpo, seja os braços, sejam as pernas, as coxas, seja o abdômen. Portanto, o Body Tight vai derreter a gordura e aumentar a elasticidade da pele, aumentar a firmeza da pele. Portanto, nós utilizamos sempre, em todas as ocasiões que fazemos lipoaspiração de alta definição, utilizamos o Body Tight, que é feito também como se fosse uma câmara de lipoaspiração muito fininha, que entra na pele exatamente pelas mesmas cicatrizes, pelas mesmas 5 cicatrizes, no caso do abdômen, e que vai aquecer apenas numa direção, de dentro da pele para fora. E isto faz com que seja uma radiofrequência muito mais eficaz do que aqueles dispositivos de radiofrequência que se vêem em gabinetes de estética, por exemplo, que em alguns casos também funcionam, mas não são tão eficazes, porque eles funcionam de fora para dentro da pele, mas não têm nenhum dispositivo que atravesse a pele, ok? Portanto, o Body Tight é muito mais eficaz porque ele passa diretamente de dentro da pele, ao nível dos músculos, para fora, atravessando toda a gordura e toda a pele. E pode ser utilizado em qualquer zona do corpo, desde o pescoço até ao tórax, coxas e pernas. Depois de finalizado o tratamento com o Body Tight, então fazemos a lipoaspiração. Aspiramos toda a gordura que queremos remover, definimos as estruturas que forem pretendidas, sejam os ombros, ou os peitorais, ou os braços, ou o abdômen, ou os joelhos. Portanto, podemos definir todas estas zonas e no final da lipoaspiração, aquilo que fazemos habitualmente, e este é um pormenor que penso que não é muito consensual ou não é muito comum entre a maior parte das técnicas, colocamos sempre 2 drenos quando se trata de fazer uma lipoaspiração do abdômen. E quando fazemos lipoaspiração na zona das costas e na zona da região lombar, colocamos sempre um dreno. O que é um dreno? É um tubo de silicone fino, extremamente fino e maleável, portanto não provoca nenhum tipo de dor, e que serve para aspirar algum sangue e alguma gordura derretida que fica dentro da pele depois deste procedimento. E este pormenor é extremamente importante na nossa opinião. Porquê? Porque quando
removemos a gordura e definimos os músculos, queremos que a pele cole, digamos assim, às estruturas que estão por baixo, aos músculos, e não queremos que nada se interponha. Portanto, se houver algum sangue ou algum líquido que fique entre a pele e os músculos, nós vamos imediatamente começar a perder essa definição. E ao termos alguma coisa a aspirar, okay, o dreno é um tubo que está ligado a um reservatório que aspira todo este líquido, sangue ou gordura, e vai permitir que a pele fique então em contacto mais íntimo, mais aderente às estruturas mais profundas. E este é um aspecto que eu acho que não é muito comum na maior parte nas diversas técnicas, mas para nós isso é fundamental. E estes treinos, quando fazemos lipoaspiração no abdômen, ficam obrigatoriamente durante 48 horas. Portanto, isto significa o quê? Que os doentes que nós operamos ficam internados no mínimo 2 noites na clínica depois do procedimento. Portanto, não é viável, da maneira como nós fazemos a lipoaspiração de alta definição, que os doentes tenham alta no próprio dia. E é muito pouco provável que tenham alta no dia seguinte. O normal é ficarem 48 horas, portanto 2 noites, internados na clínica depois da cirurgia. E muitas vezes ficam 3 dias, portanto 72 horas. A média está precisamente nas 48 horas, mas é muito frequente ficarem 72 horas, portanto 3 dias. E porquê? Porque nós só damos alta aos nossos doentes sem drenos, porque existem alguns riscos associados a levar os drenos para casa e portanto, o que nós fazemos é, ao final das 48 horas, nós vamos avaliando a drenagem, vendo a quantidade de líquido que vai saindo, e quando essa quantidade atinge um determinado valor, que nós achamos que é seguro, removemos os drenos e os doentes já podem ir para casa. E, portanto, o normal é permanecerem na clínica 2 noites. E por isso é fundamental que os doentes perguntem se, de facto, a clínica tem esse tipo de condições, ou se o doente vai ter que ir para casa no dia seguinte, ou até no próprio dia, passado algumas horas, com os drenos. E, de facto, há situações em que isso acontece, que eu não estou a dizer que isso é melhor ou pior. O que eu quero explicar é que, da maneira como eu faço este tipo de lipoaspiração, e da maneira como fui treinado para a fazer, este é o procedimento mais seguro e é aquele que eu considero que é o melhor. E, portanto, apenas tento oferecer aos meus doentes aquilo que eu acho que é o melhor. E, portanto, a partir do momento em que a drenagem já é suficientemente baixa, nós removemos os drenos e, habitualmente, deixamos uma dessas cicatrizes aberta. Às vezes esta é uma situação que perturba alguns doentes e os assusta. Ir para casa com uma cicatriz aberta. Têm medo que infecte, têm medo que fique uma marca muito visível, mas a vantagem de ter uma cicatriz aberta é que essa é uma porta de saída do líquido que eventualmente ainda pode acumular e permite que, durante a drenagem pós-operatória, o doente possa, ou o terapeuta possa utilizar essa porta, essa pequena abertura, para ajudar a drenar o líquido que se vai acumulando. E ao contrário do que se possa imaginar, não vai resultar uma cicatriz horrorosa e que toda a gente vai identificar. Portanto, habitualmente a cicatriz fica também quase imperceptível. Mas é extraordinariamente útil deixar essa pequena cicatriz aberta para que haja uma drenagem eficaz. Tanto à frente, na zona do abdômen, ficará uma cicatriz das duas que estão em baixo, na zona inguinal, e na zona das costas fica sempre uma cicatriz também aberta para poder drenar a zona das costas, que é uma zona onde habitualmente se acumula muito líquido também, não só nos dias imediatamente após a cirurgia, mas também nas semanas seguintes. E, portanto, sempre que for fazer a drenagem linfática, pode-se aproveitar essa pequena abertura para drenar o líquido que se vai acumulando. Portanto, é esta a forma como nós fazemos a lipoaspiração. E a seguir vem uma parte que é crucial para um bom resultado, que é o que são os cuidados pós-operatórios. E quais é que são os cuidados que são fundamentais e eu diria até obrigatórios numa lipoaspiração de alta definição? É preciso que o doente seja muito colaborante e que siga estas recomendações o mais possível. A primeira delas é que utilize um vestuário de compressão. Isto é fundamental e é fácil de perceber porquê. Após qualquer cirurgia, os tecidos ficam inchados. E ficam inchados muitas vezes até quase no final da cirurgia já há algum edema. E, portanto, para evitar que fique ainda mais inchado e para ajudar a desinchar, o vestuário de compressão é fundamental.
Todas as zonas que são lipoaspiradas devem ser vestidas, ou nessas zonas deve-se vestir um vestuário de compressão. E habitualmente recomendamos que esse vestuário de compressão seja utilizado durante um mês, de dia e de noite. Os doentes apenas devem remover as cintas, ou os braços, ou as faixas cervicais, para as lavarem e para tomarem banho. E depois devem andar sempre com elas durante o dia e durante a noite, durante cerca de um mês. Para além disso, outro aspecto que é obrigatório é fazerem a drenagem linfática. E esta drenagem deve começar, também da forma como nós consideramos que é a mais adequada, deve começar o mais precocemente possível. E nós, aos nossos doentes, nós pedimos inclusivamente que eles comecem a drenagem quase no dia seguinte à cirurgia. É óbvio que nos dias em que estão internados, essa drenagem é feita pelo enfermeiro que nos acompanha durante as cirurgias e que está presente nas clínicas. Mas imediatamente no dia seguinte deve ser começada a fazer drenagem, principalmente nas zonas que queremos definir. E depois, assim que o doente tem alta da clínica, deve procurar perto da sua casa um terapeuta, um enfermeiro, um fisioterapeuta, alguém que tenha treino em drenagem linfática pós-operatória, deve procurar alguém para o auxiliar neste aspecto. E eu muitas vezes sugiro que seja perto de casa, porque também operamos muitos doentes que não vivem perto da clínica e, portanto, não é prático agendar a drenagem com uma das nossas enfermeiras se o doente vive, por exemplo, a 100 km da clínica e é impossível fazer esse trajeto todos os dias. E o que nós recomendamos é que se comece a drenagem assim que se sai da clínica e que se faça drenagem linfática todos os dias durante pelo menos 2 semanas. E, idealmente, deve ser feita até 2 vezes por dia durante essas 2 semanas ou durante 3 semanas. É óbvio que depende de doente para doente, mas pelo menos 2 semanas é obrigatório fazer todos os dias de drenagem linfática. O terceiro aspecto que é fundamental, a terceira recomendação que é até obrigatória, aliás, são umas injeções de um medicamento que serve para evitar as tromboembolias, os trombos, que é, infelizmente, uma das complicações mais graves da lipoaspiração. Felizmente também é uma das menos frequentes, não é? E antes de qualquer procedimento o médico deve calcular qual é que é o risco desse doente ter uma tromboembolia. Existem escalas que foram feitas especificamente para calcular este risco das tromboembolias, e, portanto, o médico deve fazer um questionário para determinar qual é que é o risco e, consoante o risco, o doente deverá cumprir com um determinado número de medidas. Algumas medidas são pré-cirúrgicas, portanto, são medidas que devem ser adotadas antes da cirurgia, depois existem medidas que são adotadas durante a cirurgia e depois existem medidas que são adotadas após a cirurgia. E uma destas medidas que é adotada após e que é quase sempre e que é obrigatória, são precisamente umas injeções que são dadas uma vez por dia durante 12 dias. Parece muito difícil, é chato, são umas agulhas, mas na verdade é um procedimento muito simples e até alguns doentes são capazes de as aplicar. O que nós recomendamos, obviamente, é que procurem ou uma enfermeira ou eventualmente até numa farmácia. Existem técnicos de farmácia que estão habilitados para administrar este tipo de medicamentos. Mas isto é um dos 3 cuidados fundamentais e eu relembro então quais são. Primeiro, vestuário de compressão durante o mês. Segundo, drenagem linfática, começar o mais precocemente possível e de preferência todos os dias durante 2 ou 3 semanas. Isto é fundamental. E o terceiro passo, estas injeções para diminuir o risco das tromboembolias. E estes são os cuidados que são mais importantes após uma lipoaspiração e são fundamentais para que haja bons resultados. Não chega a escolher um médico que seja muito treinado, que faça muitas vezes e que tenha bons resultados, se depois não estiver na disposição de ter este empenho após a cirurgia. Portanto, isto é fundamental. E, portanto, cobrimos aqui uma área muito extensa deste tema, da lipoaspiração. Falámos sobre a quem é que está indicado, quem é que são os bons candidatos, quem é que são os maus candidatos. Expliquei como é que é feita, ou pelo menos da forma como nós a fazemos.
e expliquei também quais é que eram os cuidados pós-operatórios mais importantes. Eu espero que tenha sido interessante e se porventura tiverem mais dúvidas sobre este tema ou sobre outros temas, podem procurar essas informações na nossa página da internet em www.rcplástica.pt. Para mim foi um prazer poder estar aqui a partilhar estes minutos convosco e mais uma vez muito obrigado pela vossa atenção. Boa noite a todos, boa noite Maria e até breve então. Muito obrigado.